Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um daqueles quebra-cabeças clássicos de quem está aprendendo inglês. Quando usar my e quando usar mine? É uma dúvida super comum, mas olha, a boa notícia é que a solução é bem mais simples do que parece. Vamos resolver esse mistério juntos? Essa situação soa familiar, não é verdade? Aquele exato momento de pausa, de incerteza, bem na hora de montar uma frase, fica aquela dúvida: Is this my book or mine book? Pois é exatamente essa confusão que a gente vai resolver hoje de uma vez por todas. E aqui está o grande segredo, a ideia principal que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa assim, ó. Uma dessas palavras é meio carente. Ela sempre precisa de uma companhia ali do lado. Já a outra é toda independente. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave para tudo. Ok, vamos começar então com o primeiro grupo, as palavras que precisam de companhia. O nome oficial delas é adjetivos possessivos, e o próprio nome já dá uma super dica de como elas funcionam. O ponto crucial aqui é o seguinte: essas palavras agem como se fossem adjetivos mesmo. A função delas é dar uma qualidade a um substantivo, ou seja, mostrar a quem alguma coisa pertence. É por isso que eles são inseparáveis, sabe? Vêm sempre antes do substantivo. Se usar uma delas sozinha, a frase simplesmente não faz sentido. E aqui está a família completa dessas palavras dependentes: my, your, his, her, its, our e their. A regra de ouro é: cada uma delas precisa obrigatoriamente de um substantivo logo em seguida para a frase fazer sentido. Olha esse exemplo clássico. A palavra my só funciona porque tem a companhia da palavra car. Não daria para dizer my is red. Fica faltando alguma coisa, né? My o quê? Meu carro. Precisa do complemento. A mesma regra continua valendo aqui. Your está diretamente conectado a phone, mostrando de quem é o telefone. É sempre essa duplinha funcionando junta, o possessivo e o substantivo. E para não ter mais nenhuma dúvida, hair se liga a dress, descrevendo de quem é o vestido. É simples, direto e sempre em par. Certo, então a gente já entendeu o grupo que precisa de companhia. Agora, vamos conhecer o outro lado da moeda, o grupo dos independentes, aqueles que, olha, brilham sozinhos. A palavra-chave aqui é substituem. Eles não são acompanhantes, não, eles são substitutos. A grande função deles é entrar em cena para a gente não precisar ficar repetindo um substantivo que todo mundo já sabe qual é. E essa aqui é a segunda família. Repara só nas pequenas, mas importantíssimas diferenças. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. A maioria deles ganhou um S no final, né? Com exceção de mine e his, que já terminava com S. Agora, imagina só essa situação. Alguém pergunta de quem é esse carro. Responder this car is my car só um pouco repetitivo, não acha? Parece até meio robótico. É justamente aqui que os pronomes possessivos entram para salvar o dia. E olha que solução elegante. A palavra mine entra e substitui o bloco inteiro my car. Em uma única palavrinha, a ideia toda é transmitida de um jeito muito mais natural. Porque mine, nesse contexto, já significa meu carro. Outro exemplo bem prático, em vez de perguntar is that your phone? O que também está certo, a gente pode jogar o possessivo lá para o final. E aí, nesse caso, a gente usa yours, que fica sozinho, substituindo a ideia de your phone. E mais um para fechar. A palavra ours aqui está no lugar de our house. A frase fica mais curta, mais direta, a gente já sabe que está falando da casa, então o pronome ours é mais do que suficiente para indicar a posse. Muito bem, já vimos os dois grupos separados, agora chegou aquele momento ahá, sabe? A hora que tudo se encaixa. Vamos colocar as duas regras lado a lado para fazer a comparação final. Olha só que clareza que isso traz. A forma errada, the car is your, não funciona. Por quê? Porque your precisa de companhia, lembra? Já a forma certa usa o pronome independente no final da frase. The car is yours. Essa comparação visual aqui, ela deixa a regra inquestionável. E para garantir que essa informação fique bem guardada na memória, aqui vai uma ferramenta final. Pensa nela como uma tabela de consulta rápida, um guia prático para usar sempre que a dúvida bater. O ponto crucial está todo resumido aqui. De um lado, a coluna dos dependentes, que precisam de um substantivo. Do outro, os independentes, que substituem o substantivo.
Repara bem como my book se transforma em mine e your car vira yours. Essa tabela aqui é a cola para o sucesso. E só uma pequena nota técnica para a gente fechar o assunto. A forma it's é uma exceçãozinha. Ela existe nos dois grupos, mas na prática é muito, mas muito raro ver alguém usando it's sozinho, como em the toy is its. Geralmente as pessoas usam outras construções. É bom saber que existe, mas não é algo para se preocupar no dia a dia. Então, para simplificar tudo ao máximo, o processo mental pode ser feito em só 2 passos. Bateu a dúvida? A pergunta é simples. A palavra que eu vou usar tem um substantivo logo depois dela? Se a resposta for sim, use a primeira família, my, your. Se for não, use a segunda, mine, yours. É um filtro mental super simples e eficaz. E como o professor Iede Costa, a fonte dessa nossa análise, bem disse, a partir do momento que essa lógica fica clara, a escolha certa se torna automática. É mais uma questão de praticar até que o cérebro nem precise mais pensar nesse guia de 2 passos. E para terminar, que tal um pequeno desafio? Pensando em tudo que a gente conversou, como essa frase seria construída em inglês, usando um possessivo no final? Qual seria a palavra certa para encaixar ali? A resposta correta é a prova de que o conceito foi totalmente absorvido. Fica aí a reflexão.